Todos os anos, centenas de litros de chuva caem sobre os telhados, e grande parte dessa água simplesmente escorre pelas sarjetas sem qualquer aproveitamento. No entanto, pesquisadores de Singapura vislumbraram uma nova possibilidade: transformar as gotas de chuva em eletricidade utilizando uma tecnologia antes considerada inviável. Em um estudo recente, o grupo afirma ter alcançado um feito notável: gerar até 100 mil vezes mais eletricidade do que obtido com métodos anteriores. A energia hídrica, por sua vez, é uma das formas mais antigas e bem-sucedidas de geração elétrica da humanidade. Há milênios, sociedades utilizam a força da água como uma fonte poderosa e sustentável de energia. Somente na Alemanha, por exemplo, mais de 7.300 centrais hidrelétricas alimentam a rede elétrica nacional. Essas usinas produzem cerca de 20 terawatt-hora de eletricidade por ano, o que representa aproximadamente 12% da energia renovável do país e cerca de 5% da produção elétrica total. Em escala global, a geração hidrelétrica chega a 4.250 terawatt-hora anuais, respondendo por cerca de metade de toda a energia renovável do planeta. No entanto, o setor enfrenta um grande obstáculo: o esgotamento do potencial de expansão. A maioria dos rios adequados já está em uso, e novos projetos são limitados por questões ambientais e pelo alto impacto de construção. Especialistas do setor concordam amplamente que a era das grandes usinas hidrelétricas está próxima do fim em diversos países. Apesar disso, a energia hídrica ainda pode ter um papel importante no futuro. Isso porque, até hoje, a atenção esteve concentrada quase exclusivamente em rios e lagos, enquanto um recurso abundante e subutilizado permanece praticamente intocado: a chuva. Na Alemanha, por exemplo, a média anual de precipitação em 2024 foi de 92 milímetros, o que a torna um dos países mais chuvosos da Europa. Seus inúmeros telhados coletam centenas de litros de água ao longo do ano. Assim, surge a questão: e se essas superfícies impermeáveis pudessem ser aproveitadas não apenas para painéis solares, mas também para gerar eletricidade a partir da chuva? Foi exatamente esse conceito que a equipe de pesquisa de Singapura conseguiu concretizar. Os cientistas desenvolveram uma tecnologia inovadora capaz de converter a energia cinética das gotas de chuva em eletricidade, superando um desafio físico antes considerado intransponível, o chamado comprimento de Debye. E esse foi apenas um dos obstáculos solucionados pela nova abordagem. Os princípios fundamentais desse fenômeno já são conhecidos há algum tempo. Quando a água flui sobre uma superfície sólida, ocorre uma separação de cargas elétricas, um processo que se dá na interface, ou seja, no ponto de contato entre o líquido, a água, e o sólido, como a parede interna de um tubo. Esse fenômeno é conhecido como efeito interfacial. Durante o efeito interfacial, as moléculas de H2O sofrem um processo de autoionização, dividindo-se em íons de hidrogênio carregados positivamente e íons de hidróxido carregados negativamente. Essa interação na interface faz com que os íons se separem. Os positivos acompanham o fluxo da água, enquanto os negativos se movem na direção oposta, ao longo da parede do tubo. Em teoria, essa movimentação gera uma separação espacial de cargas, criando potenciais elétricos distintos nas extremidades superior e inferior do tubo. Quando essas extremidades são conectadas por um eletrodo, ocorre o fluxo de corrente elétrica, embora em quantidades extremamente pequenas. Foi justamente essa observação que levou os pesquisadores a refletirem sobre como ampliar o potencial desse efeito. Se fosse possível otimizar a área de contato entre a água e a superfície sólida, talvez fosse viável gerar mais eletricidade. Tentativas anteriores exploraram essa ideia por meio de canais microscópicos, como nanotubos e microtubos. A lógica era simples: quanto maior a área de superfície em relação ao volume, maior seria a separação de cargas e, consequentemente, a produção de energia elétrica. À primeira vista, a ideia parecia lógica. No entanto, foi exatamente nesse ponto que surgiram dois grandes obstáculos físicos. O primeiro deles é o das forças capilares, forças que atuam entre a água e as paredes internas de tubos muito estreitos. Elas ocorrem porque as moléculas de água tendem a se ligar entre si e a superfície sólida. Em tubos de pequeno diâmetro, esse efeito é tão intenso que a água praticamente fica retida, fluindo com extrema dificuldade ou, em alguns casos, até subindo contra a gravidade. Para forçar o escoamento, tornam-se necessárias bombas, que acabam consumindo mais energia do que a gerada pela separação de cargas. Na prática, o balanço energético não compensa. O segundo obstáculo é o comprimento de Debye, um conceito central da eletroquímica. Trata-se da espessura da chamada camada dupla elétrica, que se forma na interface entre a água e a parede do tubo devido à separação de cargas. Nessa camada, íons negativos aderem à superfície, enquanto os íons positivos são arrastados pelo fluxo. No entanto, essa região é extremamente fina,
em água pura, cerca de 220 nanômetros, uma fração minúscula do diâmetro de um fio de cabelo. Somente dentro dessa camada os íons conseguem manter-se separados. Fora dela, as cargas se neutralizam quase instantaneamente, especialmente quando a água está em movimento constante. Esse fenômeno limita drasticamente a corrente elétrica que pode ser gerada, tornando o comprimento de Debye um limite físico natural. Foi justamente esse limite que fez com que todas as tentativas anteriores com microcanais e nanotubos falhassem. Simplesmente não se produzia eletricidade em quantidade útil. Essas limitações tornaram as abordagens iniciais inviáveis do ponto de vista prático, até que pesquisadores em Singapura conseguiram romper essas barreiras físicas e alcançar um avanço significativo. Eles desenvolveram um novo conceito denominado princípio do fluxo em tampões, plug flow. A configuração experimental é relativamente simples. A estrutura consiste em uma torre de água, um tubo vertical ou reservatório elevado, preenchido com água, de preferência a água da chuva. Esse reservatório funciona como um tanque de gravidade, permitindo que a água escorra naturalmente. Na parte inferior da torre, uma fina agulha de metal é instalada horizontalmente, permitindo que a água pingue para dentro de um tubo de plástico montado verticalmente. Esse tubo, feito de um polímero comum como o FEP, possui cerca de 2 mm de diâmetro interno e 30 cm de comprimento. A água escorre através dele não em fluxo contínuo, mas em gotas individuais. Esse detalhe é o cerne da inovação. As gotas criam uma sequência alternada de água e ar, como um cordão de pérolas, formando o chamado fluxo em tampões, plug flow. Na extremidade inferior do tubo, a água é coletada em um copo de metal, que, assim como a agulha superior, está conectado eletricamente a instrumentos de medição sensíveis. Isso permite registrar com precisão a tensão, a corrente e, consequentemente, a potência gerada pelo sistema. A corrente elétrica surge devido ao padrão de fluxo descontínuo. Em cada fronteira entre as bolhas de ar e os tampões de água, ocorre uma separação de carga altamente eficiente. À medida que a água se move, os íons de hidróxido, negativos, aderem às paredes internas do tubo, enquanto os prótons, positivos, são carregados adiante com o fluxo. Essa dinâmica representa uma melhoria expressiva em relação aos métodos anteriores. Em vez de a separação de cargas ocorrer apenas em uma camada nanométrica junto à parede, o processo se repete continuamente ao longo de vários centímetros, superando, assim, o limite imposto pelo comprimento de Debye. Os resultados obtidos foram impressionantes. Em experimentos, o sistema alcançou uma eficiência de conversão de energia superior a 10%, ou seja, mais de 1 em cada 10 joules da energia potencial da água foi convertida diretamente em eletricidade. Com uma vazão de apenas 80 ml por minuto através de um tubo de 32 cm de comprimento 2 mm de diâmetro interno, a equipe conseguiu gerar uma potência média de 440 microwatts, usando um único tubo. A densidade de potência alcançada pode chegar a 100 watts por metro quadrado, um valor surpreendente para uma tecnologia tão compacta e de baixo custo. Além disso, o sistema demonstrou ser estável, resistente a impurezas da água e a variações de temperatura, exigindo apenas gravidade para funcionar, sem bombas, motores ou dispositivos externos. O princípio do fluxo em tampões abre, portanto, novas perspectivas para a geração descentralizada e sustentável de energia, especialmente em locais onde há fluxo natural de água, como calhas de chuva, reservatórios e sistemas de drenagem. Ainda assim, os próprios pesquisadores reconhecem que, apesar do enorme potencial, há desafios a serem enfrentados antes que a tecnologia possa ser aplicada em larga escala. Os pesquisadores de Singapura reconhecem que, apesar do avanço significativo representado pelo princípio do fluxo em tampões, a tecnologia ainda enfrenta diversos desafios que precisam ser superados antes de se tornar viável em larga escala. Dependência da descontinuidade do fluxo. A principal limitação está diretamente relacionada ao próprio mecanismo físico que torna o sistema possível. A separação eficaz de cargas elétricas ocorre apenas na borda recessiva de cada tampão de água, ou seja, nas interfaces entre água e ar. Isso significa que o sistema depende essencialmente de um fluxo descontínuo, composto por pequenas gotas intercaladas por bolhas de ar. Quando o fluxo se torna contínuo, formando uma coluna uniforme de água, a eficiência da geração elétrica cai drasticamente. Portanto, o padrão de fluxo em tampões precisa ser mantido de forma controlada, o que restringe a flexibilidade e a escalabilidade da aplicação. Tamanho e modularidade. Outro obstáculo relevante é o tamanho limitado dos módulos. Segundo os experimentos, tubos mais longos que 32 cm não aumentam desempenho, o que obriga o uso de múltiplos módulos em paralelo para elevar a produção elétrica. Essa configuração modular exige mais espaço, mais material e maior complexidade na instalação,
tornando o sistema menos prático para implementações em larga escala. Aplicações em ambientes reais. Em ambientes externos, novos desafios surgem, sobretudo relacionados à manutenção e durabilidade. Tubos estreitos são suscetíveis a entupimentos causados por sujeira, algas ou detritos presentes na água da chuva. Embora o estudo afirme que o sistema é resistente a impurezas, em condições reais é provável que a manutenção seja necessária. Além disso, fatores climáticos como geadas, granizo, ventos fortes e radiação UV podem comprometer a estabilidade do sistema e a durabilidade dos materiais, especialmente dos tubos de FEP. Até o momento, os testes foram realizados exclusivamente em laboratório, sem comprovação de desempenho em condições ambientais reais. Comparação com energia solar. Para avaliar o potencial prático da tecnologia, é inevitável compará-la com os sistemas fotovoltaicos tradicionais. Em condições ideais, um gerador de fluxo em tampões poderia alcançar uma densidade de potência de até 100 watts por metro quadrado. No entanto, um painel solar moderno pode facilmente ultrapassar 200 watts por metro quadrado, o dobro desse valor. Ainda assim, há um ponto positivo. Durante períodos de chuva, quando a geração solar cai para cerca de 10% a 15% do total, aproximadamente 50 watts por metro quadrado, o sistema de fluxo em tampões poderia atuar como complemento, gerando eletricidade em momentos de baixa irradiação solar e garantindo produção contínua de energia 24 horas por dia, sob quaisquer condições climáticas. Custo. O custo de produção ainda é um entrave expressivo. O material principal, o FEP, fluoretileno propileno, é amplamente disponível, mas não exatamente barato. O preço médio é de cerca de 5 euros por metro de tubulação com as especificações utilizadas nos experimentos. Para cobrir uma área de 10 metros quadrados, seriam necessários aproximadamente 5.000 metros de tubos, o que representa um investimento de cerca de 25.000 euros apenas em material. Somam-se a isso os custos de agulhas metálicas, suportes estruturais, conexões elétricas e montagem, elevando o valor total a patamares muito superiores aos de um sistema solar convencional, que custa em torno de 2.500 euros a 3.000 euros por 10 metros quadrados. É importante lembrar, no entanto, que esses números são estimativas preliminares e que, assim como ocorreu com a energia solar, a redução de custos em larga escala é perfeitamente possível à medida que a tecnologia amadurece. Concorrência tecnológica. TNGS. A tecnologia também enfrenta a concorrência direta de outro campo emergente: os geradores nanoelétricos triboelétricos, TNGS. Esses dispositivos são capazes de gerar eletricidade a partir do atrito entre gotas de chuva e superfícies especiais, como camadas transparentes aplicadas sobre painéis solares. Em laboratório, os TNGS já demonstraram desempenho promissor, alcançando entre 50 e 100 watts por metro quadrado, o que equivale a até um terço da produção solar convencional. Embora ainda não estejam disponíveis comercialmente, eles representam uma alternativa viável e direta à conversão energética por fluxo de chuva. Em resumo, o princípio do fluxo em tampões é uma inovação empolgante e promissora, que amplia o horizonte das fontes de energia renovável. No entanto, questões técnicas, econômicas e de manutenção ainda limitam sua aplicabilidade imediata. Mesmo assim, especialistas veem potencial para que, com novos avanços em materiais e design, essa tecnologia se torne um complemento estratégico aos sistemas fotovoltaicos, especialmente em regiões de alta pluviosidade. Conclusão. Em conclusão, o desenvolvimento do princípio do fluxo em tampões representa um avanço notável e promissor na área das energias renováveis. No entanto, sua vocação parece ser mais a de complementar as fontes tradicionais, como a solar e a eólica, do que substituí-las por completo. A grande vantagem da tecnologia está na facilidade de adaptação. Ela pode ser integrada a sistemas já existentes, aproveitando infraestruturas como telhados, calhas e reservatórios de água. Para quem já possui painéis solares, ou mesmo para aqueles que desejam explorar novas formas de geração de energia sustentável, vale a pena acompanhar de perto os próximos desdobramentos dessa inovação. Com o aperfeiçoamento dos materiais e a redução dos custos de produção, essa abordagem pode se tornar uma alternativa viável e complementar, especialmente em regiões com alta incidência de chuva, onde a geração solar é naturalmente reduzida. Trata-se, portanto, de um passo inspirador em direção a um futuro energético mais diversificado, eficiente e resiliente. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.